mesmos. O que o Timberg fez de diferentão foi sistematizar as perguntas. Então, a partir das chamadas 4 perguntas fundamentais de Timbergen, a gente conseguiu dar um começo, um meio e um fim para as questões de etologia. Então, deixou de ser uma coisa vaga, até num determinado momento havia uma série de análises comportamentais que podiam ser feitas. De repente aparece um cidadão e fala assim: se você quer estudar minhoca, se você quer estudar aranha, se você quer estudar elefante, se você quer estudar gente, vai por esse caminho aqui que você vai conseguir ter respostas muito interessantes a respeito das suas dúvidas. E se por um acaso você não conseguir respostas claras e momentâneas para as suas dúvidas, você vai ter, no mínimo, uma pista de onde vem um determinado comportamento. Não existe determinismo genético nos comportamentos em grande parte do tempo. Há uma necessidade de sempre se fazer a junção do chamado ambiente genético, que é esse que você tem dentro de você, determinando uma série de situações e comportamentos, e obviamente as respostas do ambiente. Então, dessa forma, pegando o conceito das 4 perguntas de Timbergen. Você tem medo? Ah, eu tenho medo. O que te leva a medo? Ah, eu tenho medo de coronavírus. Ah, eu tenho medo de bicho-papão, tenho medo de Receita Federal, tenho medo de uma série de coisas. Uma série de coisas pode te dar medo. Então, essa daí é a causa. Então, pergunta: qual é a causa? 2. Essa resposta, esse comportamento, ele é igual dos outros, diferente dos outros, e por quê? Então vamos ver a questão ontogenética. Você tem medo de barata, outra pessoa tem medo de barata, uma pessoa dá uma chinelada na barata rapidamente, outra pessoa tem um surto psicótico e tem fobia total. E aí vamos ver ontogeneticamente a vida dessa pessoa, como que ela tem essa resposta e quais os motivos, quem foi na família da pessoa 2 que também dava esse chilique e que pode ter sido repetido durante a história da vida dessa pessoa, tantas vezes ao ponto da pessoa começar a ter o mesmo tipo de chilique. Então você tem uma resposta, você tem a ontogenia, suponha que o medo tem uma função. Para que ter medo? O medo é a garantia que você vai ficar vivo caso você passe por uma situação difícil. Então nós temos 2 respostas básicas no nosso corpo, que é luta ou fuga. Vai haver uma resposta, que é a primeira resposta, que é a adrenalina no sangue e coisa e tal. Mas para quê? Qual a função desse medo? No caso da barata, a função sim, não tem muita aparentemente, mas está lá, está instalada. Se você olhar, por exemplo, aqui vídeos que alguns gostam, outros não gostam, de gatos pulando, morrendo de medo de pepinos, é razoavelmente óbvio que não é o pepino, é o formato pepino. Em algum momento o gato identifica aquilo como uma cobra, literalmente, como outros bichos identificam, como a gente identifica, e aí fica claro, aquele formato tem a função de alerta para o bicho. Então, para você não ser picado por cobras, para você não se expor a determinadas situações de risco, é interessantíssimo que você tenha medo disso daí. Quem não tem medo de risco, morre fácil. Aquele ser que não tem medo de nada não está mais entre nós. Aí a quarta parte é de onde vem esse medo e esses gatilhos. Então, quando a gente percebe ou as pessoas tendo esses medos, nota-se que isso ocorre no planeta inteiro. Então, os gatos do planeta inteiro pulam quando vem pepino, as cobras, quando são vistas por macacos, por primatas, os primatas entram imediatamente em alerta. Não é ser humano que tem medo de cobra, primatas têm medo de cobras. Então, quando a gente vai fazer uma análise filogenética da história evolutiva desses genes, de onde que a gente vem, a gente vai chegar num ancestral que de alguma forma precisava ter medo disso daí. Os que não tinham medo morriam,
e a característica vai sendo mantida através das gerações, a boa e velha seleção natural darwiniana, a evolução biológica, que vai ser assunto de um próximo vídeo, de um próximo momento entre nós. Beleza?